Reverendíssimo, estimado Sr. Bispo, estimados colegas, companheiros de caminho, a realizar tudo aquilo que nós agora ouvimos na palavra do Senhor, meus irmãos aqui presentes, sempre coroa na vida dos sacerdotes, no seu ministério, enfim, 50 anos passados. Há 25 celebrei também nesta igreja. E escolhemos este dia, não pela data da minha ordenação, como sabeis foi a 29 de junho, nessa altura as coisas não estavam bem, agora também não estão muito bem, mas tínhamos de, enfim, celebrar um ato contínuo com a presença da comunidade. E escolhi este mês porque ele tem um significado também para mim. O passado dia 1 de outubro foi o meu aniversário de batismo. No dia 2, passados, portanto, mais sensivelmente 18 anos, 19 anos, foi a minha entrada no seminário. E em 26, mais adiante, no mesmo mês, este mês, é o meu aniversário natalício. Portanto, com certeza que percebestes, há motivações para que este dia fosse, de facto, a alternativa ao 29 de julho. 50 anos, dizíamos, é uma convenção que progressivamente foi marcando a vida das pessoas, dos acontecimentos e das instituições e, naturalmente, cai sobre mim, como cai sobre muitos de vós, já caiu, e não posso fugir ao campo convencional, mas posso sim poder dar-lhe sentido que o decurso do tempo nos merece, que é avaliar e agradecer o dom do que significa 50 na história que o Senhor do tempo e da vida tem vindo a fazer comigo. E porque este dom diz respeito, assim, uma pessoa, mas é função de uma comunidade, exteriorizemos sempre em comunidade. Bendito Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. É o povo a razão de qualquer entrega e, com particular acento, uma entrega de vida consagrada. Nela, o Senhor da fé e do amor nos agarra para nos dizer que não tenhamos medo e que, em sequência profética, nos quer enviar em missão, como víamos na primeira leitura, sendo ele a origem e com inexplicável propriedade do meu destinatário do chamamento, pois tem um projeto para ser cumprido, há de rever sempre o chamado, inimaginável e surpreendente mistério. Em cada dia, mas particularmente no tempo mais alargado, que podem ser 25 ou 50 anos e mais, é-nos pedido, pois, um oportuno e necessário confronto com a resposta ao chamamento. Hoje, como ontem, digo sim ao projeto de Deus, revendo, não obstante os meus distanciamentos, limitações, em Cristo sacerdote, presente e atuante, pela força do seu Espírito, na Igreja esposa, que ele ama e pela qual ele se entregou e para a qual continua a suscitar chamados. Sirvo a Igreja, servindo esta Igreja particular que é do Centro do Algarve. Aprendi a amá-la e a servi-la desde a minha infância e, sobretudo, na minha juventude, através da ação católica e de mais outros meios, sinais, com que o Senhor me foi acenando na minha paróquia natal.
foi aí, a partir dessa comunidade de referência, que ele veio ao meu encontro para progressivamente me ir colocando perante esta interpelação evangélica. Tu, que tens privado da minha presença na comunidade ao serviço dos meus irmãos, como membro da Ação Católica, como confrade vicentino, como catequista de crianças, como membro do Corpo Nacional de Escutas, quem dizes que eu sou? Ao lado de um pároco já idoso, a sentir como Paulo, que está a terminar a sua carreira, vais ficar indiferente? Já pensaste que quer continuar a edificar a minha igreja, diante da qual se impõem continuadores da missão? Um mundo de muitas questões me envolvia e inquietava, a suscitar uma resposta acertada. Mas ela veio. Na Ação Católica aprendíamos o ver, o julgar e o agir, sempre a partir do Evangelho. E foi o que ele então fez. Abriu, e não sei como, em Lucas 4:18, o que cantávamos no princípio, e que reflete exatamente a primeira leitura do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, a proclamar a libertação aos cativos, aos cegos o recuperar da vista, a mandar em liberdade os oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Maravilha! Foi a partir daqui que a minha vida se reencontrou com a desejada paz interior. Não havia dúvida. O Senhor quer-me desta maneira, tal como se apresentou na sinagoga de Nazaré. Conversei com 2 sacerdotes que me ajudaram a ver para além de mim. Estava com 18 anos. Prepararam um encontro com o então bispo do Algarve, o saudoso Dom Francisco Rendeiro, e em 2 de outubro de 1961, dia imediato ao aniversário do meu batismo, como já sublinhei, entrei no seminário de São Paulo de Almada, ainda numa espécie de quase propedêutico, como seminarista da Vicente do Algarve, do qual seminário guardo inesquecíveis memórias. Aí encontrei o vice-reitor, Padre João Alves, mais tarde foi bispo de Coimbra, e foi a primeira pessoa que percebeu a entrada do seminário. O prefeito, Padre Albino Cleto, que depois me viria a suceder como bispo da mesma diocese, e muitos outros sacerdotes e seminaristas que foram enriquecimento na minha formação. Destes, permiti que neste momento faça memória inesquecível de um deles. Trata-se do nosso querido Padre Firmino Ferro, que entraram comigo no mesmo dia no seminário de Almada, tão bem-vindo como eu para aí com estudos já anteriormente realizados. A experiência do seminário seguinte, o Seminário dos Olivais, alargou-me outras dioceses aí presentes, das quais, além do Patriarcado de Lisboa e Algarve, também Aveiro e Beja. Éramos um bom grupo do Algarve. Penso que estão aqui alguns leigos desta altura, pelo menos já para aqui. Dos quais, como eu, ainda restam uns poucos veteranos que vamos lutando na mesa do Senhor. Exatamente. Deixei ao lado e entrei nos Olivais, guiado pela palavra de São Paulo, na segunda leitura que ouvimos hoje. O amor de Cristo nos impele. Era exatamente
convida ao optimismo e a não nos determos nas angústias e nas fragilidades, olhar para a frente e deixar-se guiar pela esperança, pois é preciso anunciar que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Curiosamente, estávamos nessa altura a começar a saborear o adiantamento conciliar. Abalos, crises, mas a certeza de que o Espírito está na Igreja e guia a Igreja. Foi para mim muito importante, nesse contexto, a aliança entre os estudos teológicos e a abertura do seminário ao contacto dos seminaristas com realidades humanas e pastorais. Impossível esquecer tanta coisa, mas menciono apenas duas. Na dimensão de pastoral, os fins de semana em Vila Xandorique e alguns templos são paróquias da Diocese de Santarém. Importantes subsídios pastorais e, de certo modo, a aventura da necessidade de respostas a um canto litúrgico mais adequado ao espírito conciliar, que nos pedia uma mais plena, consciente e ativa participação dos fiéis na liturgia. Deixei então o repertório inserido numa alargada compilação que designámos pelo povo de Deus reunido, contendo, além de outras, também composições minhas e do meu deputado, colega da Diocese de Beja, Padre António Cartagena. A iniciativa foi muito mais além do que supunhamos. Surgiram muitos pedidos a suscitar novas edições e a autorizar reproduções. De tal modo que, um pouco mais tarde, o nosso estimado e talentoso professor, Padre Manuel Luís, assim me escrevia. O Padre Manuel Luís saúde o seu velho amigo, que há muito não vê. Venho pedir-te, por favor, de colaborares no trabalho da antologia. A uma antologia que ele já a fazer cânticos. Podendo e sendo até desejável que associes outras pessoas. Pela mesma razão, peço por favor de enviar 2 exemplares dos cadernos que tens publicado e outras músicas não publicadas. E assim o fiz. Mas voltemos aos olivais. Impossível apagar outras tantas memórias, mas há uma dimensão humanitária que me foi muito marcante e penso que nessa altura já teria sido também contemporâneo disto para dizer. Foi a noite de 25 para 26 de novembro de 1967. Visitada por um imenso caudal de fortes inundações, toda a região de Lisboa, por aí fora, atravessando o Ribatejo. Eu estava no Ribatejo e não conseguia vir nessa noite para Lisboa. Mas, no outro dia, lá consegui voltar. Movimentaram-se então todos os centros estudantis de Lisboa. E no nosso seminário também. Aquela gente precisava de nós. O meu itinerário com mais 12 colegas rumou para Algés. Indescritível e arrepiante cenário de incontáveis pessoas e suas frágeis habitações, suturadas pela oração. Disto deixei memória na folha do domingo da época, que pode ser consultada em 1967. Outras vivências humanitárias, pastorais, culturais e litúrgicas preencheram este meu importante período formativo da minha vida até ao final de 1970, ano conclusivo dos meus estudos terminados no Instituto Superior de Estudos Biológicos de Lisboa, onde já se encontrava a estudar um jovem que viria a ser o meu futuro bispo, o Dom Manuel. Estas memórias. Abre-se finalmente a etapa presbiteral, de que hoje faço memória. A ordenação ocorreu, como já disse, em 29 de julho de 1970. Precisamente no dia em que o bispo ordenado Dom Júlio Tavares Ribas celebrava os seus 25 anos de sacerdócio.
já está no Senhor. Não o esquece, guarde dele saudosa lembrança e a nossa igreja do Algarve também. Na celebração da ordenação foi ordenado de subdiácono o meu companheiro Padre José Manuel Fernandes Águas, que eu gostaria que aqui estivesse. Entretanto. E também eu quero mencionar aqui este viagem que foi a tua colega, o introdutor das aulas. Estive com umas vezes semelhantes e que segurava vários utensílios, já tivemos o espólio litúrgico, depois a bandeja com que dei a comunhão. Seguiu-se a missa nova em São Sebastião de Lagos, precisamente no dia aniversário da dedicação da nossa Igreja Catedral. Acrescentei às mensagens bíblicas condutoras da minha história vocacional texto do Evangelho de hoje, agora já na condição de unido a Cristo pelo ministério para que nos chamou e estava a enviar. Assim como o Pai me enviou, também eu os envio. Assim como o Pai me amou, também eu os amei. Permanecei no meu amor. Tudo em nós, não serve dos amigos, radica nesta sequência amorosa. É a nossa identidade. Não permanecer nela seria perdê-la, seria deixar de sermos nós próprios. Renova-a em cada Eucaristia, onde sempre imploro por Cristo ao Pai. A minha atividade de sacerdote tem-se repartido ao longo destes 50 anos por anos eclesiais, dos quais destaco o sempre querido seminário, por onde comecei e que deixei em 2017, com alguns poucos interregnos. Entretanto, houve serviços diocesanos e paroquialidades. Menciono aqui, portanto, algumas paróquias onde de facto se repartiu a minha missão. Quelves, Chão, Vila Real de Santo António do Porto, temporariamente 2 vezes o Conselho de Almontim, a pastoral com o casal missionário Cláudia e Diácono Albino, estão aqui. Acrescente-se mais tarde a Baterística de Timão, a sede de Faro, a Vigaria Geral desde 1989 e a Vigaria do Pastoral. E a alegria de, nestes serviços, ter partilhado em comunhão de Igreja a alegria do Evangelho, com vários sacerdotes sempre lembrados na minha vida, muitos dos quais aqui nos encontrais. Bem, e sobretudo, com esclarecidos e dedicados bispos. Esta mesma alegria me levou, neste entardecer da vida, conjuntamente com outros serviços, já a prestar no caminho capitular desde 1996, e segundo os meus colegas históricos aqui presentes, e mais recentemente no Arquivo Diocesano, tudo acrescentado com as estimadas paróquias de Santa Bárbara de Nés e de São Martinho de Estoril, com os seus respectivos centros pastorais, onde foi e continua a ser vitória e gratificante me encontrar com o espírito de entrega à Igreja do Reverendo Diácono Luís Galante e a disponível colaboração do Padre Oleg e, naturalmente, a colaboração indispensável de todos os leigos que estão em trabalho dedicadamente nestes 2 centros e que aqui alguns estão presentes. Referi-me aos bispos, muito haveria para dizer quanto todos eles marcaram o meu sacerdócio, desde Dom Francisco Ladeiro, Dom Chúpio, Dom Florentino, e na sequência do Ernesto, bispo de espírito missionário durante a abertura em tempos conciliares. Depois, Dom Manuel Madureira me contagiou com o alcance do seu objetivo pastoral, que era fazer da Igreja do Algarve uma comunidade fraterna a crescer, e de quem fui seu vigário-geral pastoral durante 15 anos. Enfim, o atual bispo, já aqui por mim referenciado, Dom Miguel Neto Quintas, a
quem acompanhei nos primeiros passos do seu ministério episcopal e com quem continuei a partilhar o seu projeto pastoral, como seu vigário da pastoral, bem como até hoje as suas preocupações numa igreja a reclamar mais pastores, carecida deles. Foi para esta igreja desde a minha juventude a reclamar, portanto, obreiros da promessa que o Senhor nos chamou. Renovo, neste meu jubileu de 50 anos, a alegria do chamamento. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em mim. Obrigado, povo de Deus, que me acolheste e que tens ajudado a ser um pastor segundo o coração de Cristo. Obrigado, bispos. Obrigado, formadores. Obrigado, sacerdotes. Obrigado, religiosas. Obrigado, condiscípulos. Obrigado, seminários e seminaristas. Obrigado, paróquias. Obrigado, cooperadores leigos. Obrigado, queridos pais e avós. Obrigado, família. Obrigado, amigos de juventude. Obrigado, doentes. Obrigado, pobres. Obrigado, jovens. Obrigado, crianças. Obrigado a todos de perto e de longe, os daqui e de lá, na gloriosa já eternidade. Obrigado, meu Senhor e meu Deus. Ainda com forças limitadas pelo entardecer da vida, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Amém. Creio em um só Deus,